Olá! Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo das figuras de linguagem. Na aula anterior, falamos sobre a comparação, a metáfora e a metonímia. Na aula de hoje, conheceremos a hipérbole e o eufemismo. E nas próximas aulas, falaremos sobre a sinestesia, a gradação, a personificação ou prosopopeia, a antítese e também a ironia. Todas elas são figuras de linguagem, porém, elas se dividem em subgrupos, nos quais as figuras de palavras ou semântica, que compõem a comparação, a metáfora e a metonímia, a figura de pensamento, onde estão inseridas o eufemismo, a hipérbole, a ironia, a antítese, a gradação e a sinestesia, e as figuras de sintaxe ou construção que vocês estudarão no próximo ano. Lembrando que existem outras, no entanto, no 8º ano vocês conhecerão apenas essas que citei. Falaremos agora sobre a hipérbole. A hipérbole é uma figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero proposital. Isso mesmo, são expressões que demonstram exagero. Ela pode ser identificada em falas do cotidiano, em textos literários ou artísticos e também na propaganda. A hipérbole é uma figura de linguagem que tem caráter emotivo e busca enfatizar determinado fato ou situação por meio de deformação da realidade, já que extrapola o sentido original do texto. Dessa forma, nota-se que utilizamos frequentemente as hipérboles no nosso cotidiano, no entanto, não nos damos conta disso. Observe o exemplo. Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Humanamente, é impossível comer um boi inteiro de uma só vez. Portanto, essa frase trata-se de uma hipérbole, ou seja, é uma expressão exagerada. Agora falaremos sobre o eufemismo. O eufemismo é um recurso estilístico muito utilizado na linguagem coloquial, bem como nos textos literários. Ele tem o intuito de atenuar ou suavizar o sentido das palavras, substituindo assim os termos contidos no discurso, embora o sentido essencial permaneça o mesmo. Observe os exemplos a seguir. Mariana faltou com a verdade. Quando eu uso a expressão faltou com a verdade, eu estou evitando utilizar a expressão que ela foi mentirosa. Portanto, eu uso esse termo para suavizar a situação. Outro exemplo. Após o evento, João foi convidado a se retirar. Eu utilizo a expressão foi convidado a se retirar para não dizer que ele foi expulso. Ou então, ela fechou os olhos para sempre, para evitar dizer que a pessoa morreu. Em todos esses exemplos, é possível perceber que a mensagem foi transmitida ao leitor, porém de uma forma suave, utilizando assim eufemismos. Portanto, o eufemismo tem a função de suavizar uma expressão, uma frase, um texto. E ele geralmente é utilizado em notícias trágicas em que se quer suavizar a forma de passar a mensagem ao leitor. Podemos então concluir que o eufemismo é a figura que se opõe à hipérbole, ou seja, enquanto o eufemismo procura suavizar uma expressão, a hipérbole busca e se apresenta por meio de exageros, são expressões exageradas. Espero que todos tenham compreendido. Tenham uma boa semana e não se esqueçam de cumprir o desafio do projeto Influenciadores da Leitura. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo das figuras de linguagem. Caprichem no vídeo do projeto e cuidem-se!